Então, vou colocar para apresentar, tudo bem? Ok, Lorena, deixa eu só te apresentar, né? Então, Uhum. agora nós estamos com esse segundo bloco de 3 apresentações da nossa sessão 3. A primeira, então, será da Lorena, dos Santos Pereira Raposo, mestranda da UEL, mestranda ou finalizou o mestrado? Não sabemos. Mestrando ainda. Sob orientação do professor Jorge Daniel de Melo Moura, e o tema é Proposta de laje com lâminas em arco de bambu gigante com justaposição transversal. Então, agora sim, Lorena, pode. Vou compartilhar. Vou me dar um retorno se foi. Tá bom. Tá ótimo. Oi? Pode começar. Então, assim como a professora falou, meu nome é Lorena, eu vou falar sobre a proposta de laje com lâminas em arco de bambu gigante com justaposição transversal. Meu orientador é o Jorge Daniel, eu faço parte do grupo de pesquisa Laboratório de Tecnologia e Arquitetura, o LATA, da UEL, onde a gente trabalha com materiais lignocelulósicos. Então, inicialmente, vocês têm que entender que, assim, na busca de soluções para reduzir o impacto ambientais da construção civil, se obteve a madeira de reflorestamento, que seria, no caso, o pinus e eucalipto. Só que um outro material que está tendo destaque aqui no Brasil e lá fora é muito utilizado é o bambu, onde ele apresenta várias vantagens, que seriam assim, a flexibilidade do plantio, alta adaptação ao clima, principalmente o tropical, além de assim, usos diversos, desde a alimentício, com brotos de bambu, até a construção civil. Serve também como reparador de solo, elevada produtividade, onde, por exemplo, com o pinus e eucalipto, que demora de 7 a 15 anos para poder ser usado na construção civil, ele em 2 e 5 anos já consegue ser utilizado para isso. Então, só para entender um pouco como ele é. Então, ele é um cone, não pode ser considerado como um cilindro, porque ele, assim, ele começa maior na base, onde, conforme vai chegando ao topo, ele vai ficando menor. Ele é composto por nós e entre nós, onde no nó, que é essa parte, acho que dá para ver o mouse, seria o diafragma, onde fica o diafragma, que é uma pele, uma película, onde pode ser vazado ou não. E ele tem variações, e ele é oco, então ele tem variações ao longo do seu comprimento em diferenciações de diâmetros e espessuras também da parede. Então, isso dificulta a parte de conexões, fazer padronizações dessas conexões. Uma solução que a indústria achou foi fazer o bambu engenheirado, que seria usar as técnicas que usa na madeira, que é a madeira engenheirada, só que no bambu, onde daí se tem o gruban, que é a lâmina de bambu colado, e o LBL, que é a madeira de bambu laminado. São termos que também veio do uso da madeira. Então, o objetivo da minha pesquisa mesmo, em geral, é desenvolver um sistema estrutural de laje com lâminas em arco de bambu, da espécie Dendrocalamus aspera, com a justa posição através de proteção vertical. Onde, para atingir isso, eu preciso, como objetivo específico, entender o processo de usinagem, como trabalhar essa peculiaridade dele, que é a conicidade dele, que é essa diferenciação de diâmetros, essas coisas, e também entender o sistema de proteção, porque eu vou tentar substituir isso na cola, que eles fazem com cola. Então, o bambu engenheirado, ele tem 3 modelos, que assim, seria o bambu laminado, as tábuas de bambu e o bambu densificado reconstituído. Só que para minha pesquisa o importante é o bambu laminado, que são lâminas de bambu, onde a gente tem o gluban e o LBL. A obtenção deles é muito semelhante, que seria pegar o bambu bruto na natureza, fazer a segmentação em tiras, a laminação, fazer o tratamento disso, fazer a usinagem seria retificar ele, transformar em lâminas retas e retangulares, onde faz a colagem, prensagem, que pode ser tanto quente ou frio, para formar vigas de bambu laminado, essas coisas. Só que um estudo recente que está acontecendo seria um jeito de aproveitar melhor essas lâminas. Porque, assim, no processo de retificar, você acaba perdendo assim, tira camadas do bambu. Principalmente na camada externa, onde fica a maior concentração, assim, é menos poroso, então onde fica mais resistente. Então, assim, o que estão fazendo são trabalhando a lâmina de bambu. Então, o maior aproveitamento do material e também a resistência.
Então, vem com o Mujiman, que trabalha isso, que ele foi o primeiro a tentar estudar isso. E o Zou, que vem com o termo arco recombinado, que seria colocar essas lâminas em arco, justapostas uma na outra, colando, para ter um desempenho melhor, tanto assim, resistência como aproveitamento maior, onde você consegue maior a altura, por exemplo, da viga, sendo até 1,72 vezes maior do que aquela lâmina retificada. Então, na minha pesquisa, no momento, assim, eu estou fazendo revisão exploratória da literatura, que seria entender o processo de produção dessa fabricação dessas lâminas, porque tem todas umas peculiaridades. O material que eles utilizam, então, assim, também faz a diferenciação do assim, o tipo de bambu. O meu eu vou usar o dendrocalamus, que eu consigo nem a par, mas tem o bambu gigante, tem o todo, e também essas dificuldades desse material. Então, daí vem a parte experimental, que seria a coleta do material, fazer as medições do comprimento, da espessura das paredes. A gente, na hora da coleta, a gente pega o com, que chega a ter 12, 15 metros, e em segmento em 3 metros para poder levar para o laboratório da UEL. Então, aqui é uma tabelinha mais ou menos de todos os análises que a gente faz. A gente estava com 80 comos segmentados, né? Só que um problema desse material é que ele é vivo. Então, acaba tendo o ataque de caruncho, que é o cupim do bambu. Onde ele tem muita presença de amido, onde é um açúcar que é o doce do caruncho. Então, a gente teve ataque desse bicho no nosso material, onde ele corroeu todo o nosso material, então a gente perdeu tudo. A gente tentou fazer com tratamento de ginocupim, como faz na madeira, só que não teve resultados satisfatórios. Então, a gente perdeu todo o material. Estruturalmente, ele não serve. Ele tá assim, poroso. Então, a gente teve que fazer de novo a coleta que a gente fez agora em novembro, final de novembro, e agora a gente ainda está fazendo. Teve que reavaliar o tratamento, onde, conversando com os laboratórios, a gente conseguiu auxílio no laboratório de hidráulica, para fazer o tratamento já por imersão em um tanque. Então, primeiramente, a gente coletou alguns, ainda tem que coletar mais lá, a gente já coletou umas 80 cômodos, onde a gente faz a perfuração no diafragma, para poder entrar a substância que a gente vai, para fazer o tratamento, a gente vai entrar com a substância, tem que perfurar o diafragma, fazer a limpeza do externo um pouquinho, para tirar um pouco desse musgo que tem, para não prejudicar também a água, e o material, e tirar um pouco dos bichos. E a gente entra com uma solução, que seria o bórax, o ácido bórico e a água, proporção de 1 para 1 para 1. Onde a gente pega nesse tanque, tenta colocar os cômodos, enche com essa solução e deixa lá por 15, 10 dias. A gente tem que colocar pesos para deixar ela submersa. O problema do bambu é deixar ele assim, meio na água e meio no ar, onde daí acaba tendo também ataque, então não resolve para nada. Então, a gente está fazendo, no momento, a pesquisa está nessa fase, de deixar no laboratório e fazendo tratamento, e observar se ele ia fundo, por exemplo. Inicialmente, ele acabou submergindo. A gente tem que colocar peso e essas coisas para tentar afundar, e conforme vai, com o tempo, ele vai ficando mais pesado por conta de absorver essa solução. Então, no processo da pesquisa, eu ainda, assim, então vai vir o tratamento, depois a gente vai ter que retirar, esperar a secagem natural, porque a gente não tem uma estufa. Num processo industrial, ele tem a estufa para auxiliar, a gente não tem isso. A gente vai deixar ali no processo de secagem natural, fazendo medições com teste de umidade, para depois vir até a qualificação com a laminação, onde a gente vai adaptar o material assim, para poder fazer a corta. A gente coloca né, como você vê nessa imagem, o bambu aqui, e vai vir com uma serra para poder assim, laminar, segmentar. Então, estou fazendo isso e estou fazendo um estudo assim, para ver o ângulo que eu posso aproveitar para ter o maior uso do arco, que minha meta é fazer uma laje, então eu preciso de um tamanho alto de lâmina, sendo que assim, ainda tendo a dificuldade dela ser toda a diferenciação dos diâmetros. Então, tem que pensar nisso. Então, estou estudando ainda. Então, está nessa fase, por enquanto, da pesquisa. Então, não tem uma conclusão, tá? Só um estudo mesmo. Aqui algumas referências, que muitas referências é na China. Tem um texto que a gente acha em chinês. E eu agradeço a participação de todo mundo, principalmente ao meu professor, o Jorge Daniel, que me leva lá no IAPAR para a gente coletar.
aos integrantes do lado, principalmente a Bruna, que é doutoranda, que fica auxiliando nisso. E é isso. Muito bem, Lorena. Muito bom. Aqui a gente vai dos planos territoriais regionais ao bambu, né? Tem uma vastidão aqui de debate sendo colocado. Bem interessante e quero até poder fazer uma questão aqui que me ocorreu. Bom, vamos dar sequência, então, à segunda apresentação do bloco, que é do Manuel Pupim Neto. Ele é mestrando da UEM, e o título orientado, né, pelo professor André, e o título do trabalho que ele vai apresentar é Modernização Desigual e Combinada, Vila Piloto, Vila dos Operadores e Aeroporto Urubupungá. Urubupungá, isso. Isso aí. Isso, tive que ler 2 vezes. Manuel, então fica à vontade, você tem 10 minutos então para a sua apresentação. Tá legal, então. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá dando. Vamos ver Tá, se vamos lá. eu te dou um ok a hora que aparecer a sua apresentação. Imagem foi também? Tá no processo. Agora ok. Foi? Foi. Ótimo. Então tá bom. Boa tarde a todos e todas. Né? Me chamo Manuel Hermes Pupim Neto, sou orientando do professor Dr. André Augusto de Almeida Alves, e nosso grupo de pesquisa é a Arquitetura Moderna e Sociedade Brasileira, e eu tenho apoio da CAPES do CNPq. Bom, vamos por título então. Por que modernização desigual e combinada? O título é uma referência à teoria do desenvolvimento desigual e combinado, foi formulado por Trotsky, que trata da coexistência de aspectos modernos e atrasados no capitalismo em escala mundial. E um dos pensadores que se apropria dessa teoria para compreender o Brasil é o Francisco de Oliveira. Na sua obra Crítica à Razão Dualista, a principal referência teórica desse trabalho, o autor demonstra como a modernização capitalista em curso no Brasil se alimentou do atraso, enquanto reproduziu o atraso de formas modernas. O subtítulo trata do objeto de pesquisa, que são as obras de apoio da usina Jupiá. Então, a Vila Piloto é uma cidade temporária construída para os barrageiros, a Vila dos Operadores é permanente para os trabalhadores da usina e o aeroporto Urubupungá. São, portanto, 3 obras que giram em torno dessa usina. A estratégia metodológica consiste em pesquisa documental em acervo, pesquisa bibliográfica em indexadores de periódico e visita de campo para registro fotográfico e observações empíricas. Então, essa é a implantação do objeto de pesquisa. O Rio Paraná passando, pela barragem Jupiá, a Vila Piloto à esquerda, no estado do Mato Grosso do Sul, e a Vila dos Operadores à direita, no estado de São Paulo. Nessa imagem não aparece o aeroporto, mas ele se encontra... Dá para ver meu mouse? Ele se encontra mais ou menos aqui para o lado direito aqui da Vila dos Operadores. Reduzindo um pouco a escala do mapa, a gente vê todo o complexo hidrelétrico de Urubupungá, composto pela usina Jupiá, que foi a primeira a ser construída, ali de onde está emanando esses círculos, esse raio de influência, e Ilha Solteira mais acima. Esse foi o segundo maior complexo hidrelétrico do mundo, em potencial elétrico da época, que coloca o objeto de pesquisa num contexto importante para compreender o projeto de país. Um pesquisador fundamental para o trabalho é o Martim, que ele aborda exaustivamente esse território do complexo do Pungá e as tramas de memória e poder. Bom, o projeto foi contratado pela Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai e foi terceirizado para o escritório EMAC, EM de Ernest Mange e AK de Ariake Cato. A pesquisadora Cláudia Araújo é muito importante para compreender a trajetória arquitetônica e urbanística de Mange, que era o líder do escritório. Aqui a gente tem uma vista aérea da Vila Piloto. O Mange, na sua tese para livre docência, ele descreve com detalhes essas questões projetuais da vila, como, por exemplo, o partido, em que ele adotou o traçado radiocêntrico para economizar na infraestrutura, criar um senso de comunidade, quebrar a monotonia espacial, entre outras coisas que ele descreve. Aqui a gente tem um programa do núcleo dessa vila. A Thelma Correia é fundamental para essa pesquisa. Ela estuda as vilas operárias no Brasil e aponta os equipamentos coletivos recorrentes, como a igreja, o mercado, o cinema, a polícia, formas regradas de lazer, civilizatórias, sobre a ótica do burguês, do empresariado. E a Mônica Viana, ela reconhece na Vila Piloto algumas influências das vilas operárias e dos congressos internacionais de arquitetura moderna, como, por exemplo, o uso de cor para tratar desse núcleo, por exemplo. Aqui a gente tem essa imagem da igreja, da Vila Piloto, que já não existe. Então a gente vê como que é uma arquitetura simples, porém tem formas puras, modernas,
Aqui o pátio da antiga prefeitura da Vila Piloto, uma solução recorrente, o pátio é feito pelo MANGE para resolver as questões de iluminação e ventilação natural dos edifícios. Aqui essa foto é muito boa, porque nela fica muito fácil de visualizar a setorização habitacional. Eram 3 tipologias de habitação, sendo a melhor tipologia, a B e a C. Né? A C ficava mais próxima ao centro, sobre um discurso de inverter a lógica da cidade em que o pobre fica na periferia, de melhor inclusão do menos favorecido. E aqui nessa imagem a gente vê também o clube, que era o único equipamento coletivo de lazer que não se encontrava no núcleo. E o acesso do clube ele se dá ali pelas ruas mais finais, que são acessadas só pela casa A e B, deixando implícito o uso restrito desse espaço para essa população. Essa aqui é a residência tipo A, para engenheiros técnicos, que compõem cerca de 5% do total. São casas separadas, de alvenaria e telhado aparente, com um cercamento em madeira, similar a um curral, criando esse elemento horizontalizado, né, de acesso à rua. Essa era a residência tipo B, que também era separada, para operários qualificados, compunha cerca de 35%, mas eram mais simples, feitas em madeira. E essa era as residências tipo C, que já era para os operários sem qualificação, que eram cerca de 60%, né, portanto a maioria. São geminadas, também feitas em madeira, com esse cercamento no acesso. Aí, apesar desse aspecto simples da residência tipo C, tem uma lógica muito moderna na sua concepção, que é a combinação de 2 módulos, um coletivo com sanitário, cozinha, sala e outro de dormitórios, que somado a esse recorte irregular do terreno, aqui na imagem de baixo, possibilitou conformar essas residências unifamiliares com os mesmos módulos, mas com diferentes quantidades de dormitório. Então essa aqui já é a vila permanente, a vila dos operadores, né? Para abrigar os trabalhadores da usina. Nessa imagem a gente vê o eixo de equipamentos coletivos, mais ao centro da imagem, rente à represa, com as habitações aqui mais ao lado esquerdo. Então, vendo a implantação, né, a gente vê essa linha do eixo coletivo, a gente vê também as quadras, são 5 quadras de habitação, sendo elas numeradas quadra 1, quadra 2, quadra 3, quadra 4, quadra 5, e cada quadra tem exclusivamente uma das tipologias, né, com o acesso da vila sendo feita de frente para a quadra 1, que é da tipologia A, e que tem um acesso direto por via de veículos ali para o eixo comunitário. Ao observarmos uma foto de satélite, a gente consegue ver que o acesso foi construído do lado oposto. E, além disso, a quadra 3 não foi construída, só que os moradores continuam utilizando a numeração original das quadras, quadra 1, 2, 3, 4, 5, apesar de mudar o acesso e de não ter construído a 3, né? Outra alteração conceitual foi a construção do templo ecumênico na quadra 3, né, como eu vou mostrar na próxima imagem, que originalmente era uma quadra só para habitação. Então, essas aqui foram algumas fotos que eu tirei em loco, e foi possível perceber que eles já chegaram até a realizar a planificação do terreno para a construção da habitação, mas por algum motivo eles interromperam o projeto. E ali na foto da direita, esse templo, que não é o templo original projetado pelo escritório EMAC, como a gente vai ver na imagem posterior. Aqui alguns desenhos que eu tive acesso no acervo deles, e esse era o projeto original. Então a gente vê que o projeto original ele tem um desenho muito mais purista e que dialoga formalmente com o templo da Vila Piloto. Aqui a gente pode ver a residência da tipologia A, da Vila dos Operadores, com balanço em concreto armado aparente, uso de laje impermeabilizada, né, uma horizontalidade bem marcada. Também tem esse cercamento em madeira, que tem alguma coisa da Vila Piloto também, né. Na planta da tipologia A, a gente vê que é uma casa com uma área bastante generosa, também via a adoção de pátios internos, mas também a gente vê essa compartimentação da cozinha, enquanto uma área de serviço separada do convívio, e também a presença do quarto de empregada, né, que é uma herança colonial da época de escravidão no Brasil. Aqui é a residência da tipologia B, também é uma casa bastante horizontalizada, originalmente de laje impermeabilizada. Essa foi a que estava em melhor estado de conservação, de preservação. Na planta da tipologia B, a gente também nota essa compartimentação da cozinha e também a presença do quarto de empregada, apesar de já ser para operários menos graduados na empresa. E aqui a residência da tipologia C, né, a mais conservada que tinha. Que, olhando a planta, a gente não encontra o quarto de empregada, mas também continua essa setorização da cozinha separada da área de convívio. O que
Além disso, também vale ressaltar que o contraturno da escola, tinha escola, né, nos equipamentos coletivos, era diferente para os meninos e para as meninas. Os meninos aprendiam torno, desenho técnico, e as meninas aprendiam administração do lar. O que compõe, junto com essa manifestação espacial de separação do trabalho por gênero, um aspecto bem atrasado dessa modernização capitalista no Brasil. E aqui nessa imagem a gente vê o aeroporto do Bupungá. À esquerda uma foto que eu tirei, aí aqui do lado direito fotos de maquete e a planta original do projeto, né? Que é um projeto bastante interessante, com grandes vãos, uma planta em catavento. Já recebeu muitos voos importantes, vindo direto da capital de São Paulo, com ex-presidentes, com engenheiros, e hoje se encontra totalmente abandonado, deteriorado, e o espaço da sua pista atualmente é ocupado por trabalhadores do Movimento Sem Terra. Então, as considerações parciais apontam para como o espaço do objeto de pesquisa é produto e também reproduz as ideias de modernização capitalista no Brasil, bastando para isso voltar a atenção para as manifestações espaciais referentes às relações de trabalho. E espera-se contribuir, assim, com a historiografia crítica da arquitetura moderna brasileira. Que são as referências utilizadas para esse trabalho. E eu gostaria de agradecer à CAPES e MPQ pelo fomento à pesquisa, ao meu orientador, o professor André, e aos demais presentes aqui da apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Manuel, parabéns. Todo mundo altamente treinado no tempo. Parabéns pelo conteúdo, que você está no primeiro ano, né, do mestrado, não é? Já tem Isso. uma série de aproximações aí feitas na sua pesquisa. Muito obrigado pela apresentação, parabéns, professor André, também pela orientação, que está em curso, pelo grupo. E agora, então, nós seguimos para a última apresentação do bloco e também da nossa sessão, que vai ser feita pelo João, Guilherme Tegoni Oliveira e Gabriel Albano Gomes, que realiza uma iniciação científica sob orientação da professora Tânia Nunes Galvão Verri, e o título do trabalho que eles vão apresentar é Arquitetura de Água, as edificações da Sanepar em Maringá. Então, fica à vontade, João e Guilherme, e Gabriel, desculpa, fiquem à vontade. 10 minutos. Boa tarde a todos, eu sou o Gabriel, eu desenvolvi essa pesquisa junto com o João, a gente foi orientado pela professora Tânia, e essa pesquisa é sobre a arquitetura de água, que é as edificações que estão presentes na sede da Sanepar de Maringá. O nosso objeto de pesquisa foram as 3 edificações que estão lá, que é a Torre de Água, a Casa de Bombas e a própria Torre de Água. As 3 foram feitas pelo arquiteto e engenheiro Gerhard Leo Linsmeyer, que é um arquiteto moderno, que foi logo na década que a cidade começou a criar as infraestruturas hidrossanitárias da cidade. A gente analisou os desenhos, o sistema construtivo, estrutural, e o contexto local que levou a isso. Eu vou passar a palavra para o João, para ele explicar um pouco mais para o método que a gente desenvolveu essa pesquisa, e é isso. Obrigado. Então, a metodologia, a gente tratou de um levantamento bibliográfico, que contava com dissertações de mestrado, tese de doutorado, os artigos da revista DAIA, a revista de Departamento de Águas e Esgoto, um estudo de parecer de tombamento da Secretaria de Patrimônio de Maringá, e uma série de desenhos feitos pelo Corpo de Bombeiros para adaptação ao regulamento vigente. Partiu dessa revisão da bibliografia, visitas em loco, levantamento fotográfico e técnico, que houve uma dificuldade por conta da própria burocracia da Sanepar, que acabou dificultando e por conta do avanço do tempo, inviabilizando a nossa presença no local para poder fazer esse levantamento. Foi feito o redesenho do material 2D, o desenho do as-built, como já comentado, a gente não conseguiu visitar, a elaboração do material 3D, organização das pranchas cedidas pela prefeitura e do projeto legal e a publicação do resultado em eventos como esse. Primeiro, há uma contextualização do arquiteto. Ele nasce no Brasil, uma família de imigrantes, se forma engenheiro aqui, vai para a Alemanha, na Alemanha se forma arquiteto e começa a trabalhar no ramo de infraestrutura pelo Brasil. Ele tem uma série ele faz parte da Companhia de Saneamento do Paraná, trabalhou em Curitiba,
e realizou uma série de projetos pelo Brasil todo. A gente conseguiu mapear, através das revistas DAI, de Departamento de Águas e Esgoto, 10 torres de água que ele fez, desde São José dos Pinhais até o Distrito Federal em Ceilândia e Águas Claras, e muito próximo dessa região aqui do Paraná. A pesquisa ela se aborda sobre essas edificações que se encontram ali no limite da área de atuação do arquiteto e do engenheiro, que muitas vezes há uma confusão ali, e a gente trata na pesquisa essas edificações como um afloreamento das redes de infraestrutura que existem no território e que acabam rompendo essas tubulações imersas, escondidas nas paredes, representando um marco simbólico na paisagem e configurando uma hierarquia ali para o seu local. Nesse mapa, como o estudo não borda de morfologia da cidade de Maringá, a gente dá um maior destaque para as densidades construtivas e para os pontos de captação de água, tratamento e redistribuição. Então, ele é captado na bacia no rio Pirapó. Maringá ali é localizada no cume entre a bacia do Moscados e Cleópatra, e o que acaba dificultando um lugar permanente de coleta de água, por conta das bacias próximas serem todas de pequeno porte e próximo a nascentes. Então, a adução precisa ser feita lá no rio Pirapó, levado até esse complexo da Sanepar, muito próximo aos bairros e que foram divulgados como principais, como um ponto de venda, a presença da água encanada, ali na terceira fase do desenvolvimento hídrico de Maringá. A primeira são os poços simples e as fossas negras, o segundo, as redes de privada de abastecimento através de poços artesianos, e a terceira, que é onde a pesquisa se debruça, o surgimento da Companhia de Desenvolvimento de Maringá e uma rede pública de abastecimento quase 20 anos depois da emancipação de Maringá. Então, através do redesenho, que foi que nós conseguimos entender as estratégias de projeto para a representação material desse afloreamento no território. Então, por conta, de novo, dessa dificuldade em levantar alguns dados, aqui tem um complexo geral do complexo da Sanepar, dando destaque a essas 3 edificações. No primeiro plano, nós temos a casa de bombas, no meio, a estação de tratamento e, por fim, a torre de água. Aqui a gente começa analisando a própria torre de água, que apresenta uma altura total de 33 metros e uma altura efetiva de 29 metros. Ela apresenta um sistema construtivo muito claro dessa época, do desenvolvimento desse tipo de infraestrutura da época, com fuste central, composto por 4 pilares, travados por vigas, que suporta um reservatório com uma capacidade para 150 metros cúbicos, com uma casca cônica e diafragmas radiais em concreto protendido, sendo uma das primeiras edificações desse tipo no Brasil, de concreto protendido. Uma das primeiras do Gerhard, o arquiteto, e também uma das primeiras do Brasil. Aqui na segunda obra, a gente acaba mostrando um pouco da casa de bombas, que abriga tanto o equipamento para a condução da água, entre o complexo da Sanepar, como também todo o equipamento necessário para cuidar, tratar e conduzir essa água até a torre de água e depois redistribuir pela cidade ou para outra torre de água. Ela apresenta 3 pavimentos e ela se configura principalmente através de um pilar central com uma tipologia muito próxima das torres de água. Então, ela apresenta um fuste central que abre em uma laje, um fuste central que corta todos os pavimentos. No último pavimento se abre numa laje abobadada e em formato de cogumelo, que acaba sustentando essa cobertura. Ela passou por sucessivas intervenções muito ligadas ao desenvolvimento da Sanepar e à mudança do funcionamento do processo de tratamento de água e acabou perdendo parte da sua característica original, mas muito do desenho do Gerhard e desse ideal moderno que ele trazia para essa cidade do interior do Paraná ainda está presente nessa obra e nas demais. Aqui o terceiro pavimento, com esse mezanino. E, por fim, a estação de tratamento de água, que apresenta uma solução estrutural muito semelhante à da própria casa de bombas. Ela apresenta 4 pilares periféricos que vão, de novo, subir no formato dessa laje de cogumelo e suportar a carga da cobertura, com o destaque para alguns outros pilares menores que vão fazer a sustentação dos equipamentos necessários para o tratamento da água que fica presente nesses poços que apresenta ali pela linha de chão do corte.
A pesquisa produziu o redesenho dessas edificações, todo o material de 3D delas e a organização dos documentos que estavam na prefeitura. Muito ali não era desse arquiteto e que não tinha necessariamente um relevo histórico para a preservação da cidade. É um método de pesquisa que se deu através do redesenho, da investigação do desenho às soluções de projeto mais profundamente, refletindo e buscando entender essas decisões projetuais do arquiteto e a aproximação desse conjunto construído para preservação futura e destaque dessas edificações. A gente faz aqui nossas referências, principalmente do professor Leonardo, do Tiago Andrade e das revistas do Departamento de Águas e Esgoto, e um agradecimento ao professor Aníbal Verri e ao arquiteto Vinícius Alves Araújo, que trabalharam junto com a gente, no contato com a Sanepar, nas reflexões da pesquisa, ao Manhã PPG e a organização do Diálogos Acadêmicos. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, João. Obrigada, Gabriel, pela apresentação. Todas essa, né, muito interessante também, revela aí mais uma camada, né, na ocupação da cidade. Parabéns pela dupla, pela orientação, pelo grupo. E aqui eu gostaria de iniciar, então, o nosso espaço para o debate, né, fazendo um comentário. Parabéns, professora Tânia, obrigado pela presença aqui também com a gente. Sempre bom ver os orientadores, né, junto. E quero só fazer um comentário, né, geral a respeito de tudo que foi apresentado, para a gente poder passar para o debate, que é o momento mais interessante da discussão do Diálogos, né? E enquanto vocês apresentavam, eu ficava pensando aqui numa linha comum, né, que a gente pudesse visualizar. E o que chama atenção, né, uma mesa, né, como eu falei, vai do bambu até os planos regionais. Mas o que acontece, né, de interessante para destacar? Existe aqui um conjunto de pesquisas muito instigantes que, assim, quem não participa ainda do meio, né, do mundo acadêmico, da pesquisa, talvez se assuste um pouco, mas é a essência da pesquisa acadêmica, ou seja, ela se apropriar, né, de uma pesquisa anterior ou de uma inquietação, principalmente, né, e a partir dessa inquietação revelar as diferentes camadas mesmo, né, que existe em algum aspecto que está sendo apresentado. Então, desde da pesquisa da Amanda, né, que é uma temática ainda muito pouco explorada, né, que a arquitetura e o urbanismo ainda não chegou muito próximo, né, que é esse público crescente cada vez mais no Brasil, que é a pessoa idosa. Então, mostra uma abordagem muito necessária, e fiquei bem curiosa pelo processo que você traz aí, que me remeteu aos processos participativos, né, de como a gente chegar até o público-alvo e fazer essa abordagem, né. Depois até quero, se tiver uma oportunidade, de fazer uma questão para você sobre aquele jogo que você propôs. Sei que ainda é no início, né, da pesquisa, mas você já apresentou uma série de coisas interessantes. E a pesquisa da Yara barra Érica, né, porque a Érica faz um recorte, né, da grande pesquisa da Yara, é muito interessante. Assim, eu me lembro quando a gente estava estudando lá na UEL, nessa época, 89, 90, a gente ouvia muito falar e não tinha acesso, né, ao material. Aí, em um dado momento, houve uma doação muito rica, e eu tinha, acho que, retornado um período bem curto como docente lá, e foi bem nesse momento que estavam se discutindo sobre o que fazer com o material, o acervo do Metronor, e aí a UEL recebe, e aí isso deu oportunidade para início de uma série de pesquisas sobre, que revela mais uma faceta da ocupação do território, né? E aí a Yara chega até, não sei se foi a Yara ou a Érica, né? Acho que foi a Yara, a falar das relações que isso teve também com a decisão do BNH em Maringá, né, para onde que vai se instalar. Então, tem muita questão interessante ainda a ser revelada, né? A Lorena, com a pesquisa do bambu, ainda bastante inovadora, né, pelo menos aqui na nossa região, né? Não vou me arriscar a falar muito, mas tem muitos, assim, enquanto você falava, eu ficava pensando que acho que o maior desafio está sendo né, já está sendo de início, né, ou seja, como manobrar esse material para depois ainda fazer um teste dele enquanto laje, né. Então, é uma pesquisa que se inicia no primeiro momento, né, que você entra no mestrado, porque você já tem que saber como
como lidar com esse material, o qual você depois vai trabalhar, né? E aí eu ia até te perguntar, mas você falou, né, vem do IAPAR, né? A matéria-prima vem do IAPAR. O Manuel com uma pesquisa bem assim, característica, né, das pesquisas que o professor André realiza, trazendo mesmo essas aproximações, né, essas interlocuções que existem dentro desse contexto, principalmente do capitalismo, que se apropria da reprodução e do atraso, né? O André tem feito várias pesquisas nessa direção, e é muito interessante essa vila que eu não conhecia. Enquanto você falava, eu dei uma corrida ali no Google para dar uma olhadinha. Não lembrava exatamente onde ficava, porque você passou rapidinho o slide. A gente tem muito ainda por explorar em relação a isso. E, por fim, a iniciação científica do João e do Gabriel, que, se eu não estou enganada, dão uma sequência a outros edifícios, né, que o grupo vem pesquisando, e que revelam também mais um capítulo aí da ocupação de Maringá, né? Então, eu sei que tem pesquisas relacionadas à arquitetura bancária, agora em relação à arquitetura voltada às águas, tem uma lacuna enorme, que bom que vocês estão pesquisando sobre, e com isso também vai revelando outras camadas de pesquisas iniciais, né, do Leonardo, por exemplo, que foi bem importante. Bom, feita essa rápida, esse rápido alinhavo, eu queria abrir o nosso espaço, né, para qualquer um dos participantes ou ouvintes que queiram fazer algum questionamento para os 6 trabalhos aqui apresentados. Então, a palavra está aí para vocês. Gente, fiquem à vontade, então, para levantar a mão, e quem não ficar confortável de falar diretamente com os pesquisadores, pode mandar no chat, que daí eu leio, tá? Fica à vontade, professora Tânia. Isso. Boa tarde, pessoal. É uma honra discutir pesquisa nesse nível de seriedade. Eu me desculpo por não ter podido participar da sessão toda. Eu precisei me dividir entre 2 sessões distintas, porque às 3 horas, numa outra sala, uma outra pesquisa foi apresentada e eu procurei acompanhar. Mas a professora Beatriz mencionou, e de fato, nós temos uma preocupação com a salvaguarda do patrimônio edificado da jovem cidade. Então, Maringá, em inúmeras instâncias, é trazida como uma jovem cidade, entretanto, sistemática e diariamente, nós vemos uma perda desse patrimônio e faz parte da nossa tarefa e atribuição profissional a possibilidade de salvaguardar, de preservar, de conhecer, de dissipar. Uma nação preserva e cuida daquilo que conhece. Então, de fato, nós levantamos mais do que 15 edificações de agências bancárias, nós levantamos um acervo pertencente aos arquitetos paulistas do final dos anos 40, aos anos 60 em Maringá. Nós levantamos um acervo de edificações de autores paranaenses, liderados pelo Jaime Lerner, Domingos Henrique Bongestades, Marcos Prado e Manuel Coelho, que são os curitibanos, e agora continuamos com Olho de Águia, né? Os meninos estão aqui para comprovar isso, de que se tem alguma relevância arquitetônica, e nesse caso apresentado, nem era de autoria de arquiteto, mas nem por isso fica para fora dessa preocupação de preservação. Então, muitíssimo obrigada pela oportunidade. Esse trabalho, conforme a professora Beatriz mencionou, ainda tem possibilidade de continuidade, como houve uma dificuldade de interface com a própria Sanepar, houve uma mudança de gestão, e eles foram menos amistosos do que foram no passado, a gente ainda tem os demais edifícios para levantar, para registrar, de modo que é uma honra estar ao lado de vocês nessa trajetória, viu? Muitíssimo obrigada pelos resultados apresentados e pela organização do evento. Obrigada, professora Tânia. Está aberta a palavra. A Tânia fez um comentário, né, não um questionamento. Eu gostaria de saber se alguém quer também dar continuidade ao pessoal que realizou a pesquisa, que a Tânia menciona, ou qualquer outro questionamento. Fiquem à vontade. Oi, Yara, pode falar.
boa tarde novamente. Primeiro, eu gostaria de fazer só uma correção na minha fala de apresentação, se vocês me permitem, para ficar gravado, para não ficar errado. Durante a apresentação, eu falei que a PDU-PR trabalhava a partir de 3 alternativas, e eu falei que era binuclear, e é biaxial. É polinuclear, biaxial e tripolar. Então, eu só gostaria de fazer essa correção. E eu queria também perguntar para Amanda. Amanda, quando você fala das cartas lá do seu trabalho na metodologia, já existe algo que você está se baseando, ou você vai criar essas cartas para ter a... Como é que... Ai, meu Deus, eu não anotei aqui, eu esqueci. Para você... Não é saber a opinião, mas para você entender como as pessoas se sentem nesse espaço. Acho que é mais ou menos isso, não é? Essa carta já existe, algo parecido, ou você que está criando para ficar mais fácil das pessoas entenderem o que você quer saber? Eu vou emendar com a minha dúvida, que eu comentei que eu tinha, né, Amanda? Se você se referenciou, se existe uma experiência que tenha utilizado as cartas, porque nós estamos num projeto de extensão e estamos lidando com os idosos, né? Eu e a Érica aqui, que está presente, e mais um grupo. E a gente está sentindo dificuldade, sabe, dessa interlocução. Talvez esse material nos ajude bastante. Então, era isso. Beleza. Yara, é mais ou menos a ideia de pegar a preferência da pessoa que está sendo pesquisada. Só que, às vezes, quando a gente vai conversar com uma pessoa, ela acaba pensando demais, por exemplo, num questionário. Avalie de 0 a 10. Então, não é a nossa ideia. A gente quer tirar o primeiro instinto da pessoa que tem em relação àquele lugar. Então, por isso que a gente acabou escolhendo essa ferramenta do trade-off. Essa metodologia de preferência declarada, ela já acontece em várias áreas de conhecimento, na área da economia, do marketing também tem bastante para entender, por exemplo, o layout de sites. Eles fazem essa pesquisa com vários usuários. Então, praticamente tudo que você deseja saber verdadeiramente a preferência de uma pessoa, tem como você utilizar esse método trade-off. E em relação ao jogo de cartas, sim, ele já foi, inclusive, utilizado no PPU, em outras pesquisas, só que daí foi na área do APO. Então, o jogo de cartas, ele tem como você adaptar para o tema que você quer abordar. Então, não existe ainda o jogo de cartas com os elementos do ambiente urbano que eu vou utilizar na minha pesquisa, mas existe já a pesquisa do Granja e Tchau, que são de vários pesquisadores e pesquisadoras, que é da área da habitação de interesse social. Tem tudo ali nas minhas referências também, eu acabei até citando, depois eu posso disponibilizar. Mas, por exemplo, na questão da habitação de interesse social, eles pegaram lá algumas tipologias condominais, verticais, e gostariam de saber como poderia melhorar em relação à habitação. Então, eles fizeram cartas com categorias relacionadas à habitação, e dentro dessa categoria da habitação, por exemplo, conforto térmico, conforto lumínico, espaço, acesso. Dentro de cada um desses naipes, eles fizeram os elementos que compunham esse naipe. Então, o jogo foi aplicado para habitação de interesse social. No caso do PPU, teve a pesquisa da Priscila, que foi orientada pelo professor Imai e orientada pela professora Mariana, Urbano de Estatística. E ela fez em relação ao APO, então, qual seria o valor desejado para aquela habitação? O que poderia mudar? Então, por exemplo, essa aplicação do trade-off foi feita para o bairro do Vista Bela, que é um bairro aqui de Londrina que a gente já trabalhou bastante. Então, por exemplo, no senso comum, a gente achou que ia ser em relação à segurança, que todo mundo ia preferir mudar a segurança. E por esse jogo rápido, onde você intuitivamente escolhe o que você quer mais, acabou resultando que a maioria das pessoas prefeririam mais vegetação nas ruas para ter sombreamento ao caminhar. Então, é uma forma de você meio que tira os preconceitos e realmente pega o valor desejado pela pessoa. Por isso que é uma ferramenta interessante. E ela também é legal porque, como você está jogando jogo de cartas com ícones, coisas fáceis de entender, fica uma coisa muito didática e muito prática. Então, por isso que eu pensei na aplicação com idosos a partir desse jogo. Porque é uma coisa que eu acho que é fácil de entender, na fala você consegue, e é bem intuitivo, não precisa ler, não precisa escrever, é só realmente jogar.
E, na verdade, eu acabei entrando para a população idosa porque a Milena tive a oportunidade que ela me colocou para monitorar algumas oficinas que a gente fez para um evento chamado Solgeros, que era com população idosa. Então, a gente já veio testando algumas ferramentas nessa oficina e, enfim, a gente foi vendo que foi dando certo, que foi dando errado, lidando com mapeamento participativo, com o varal dos desejos, e a gente acabou afunilando, assim, para essa metodologia a partir de várias experiências que foram tendo feitas. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa em relação aos idosos, né, que a professora Beatriz comentou, é a questão de ser intuitivo, de você ver e já entender, é uma coisa que não afasta eles. Porque alguma atividade que a gente tinha com mais texto, com mais leitura, com ter que falar mais, acabava afastando eles um pouco, e a gente não conseguia prender tanto atenção. Então, creio eu vou fazer um teste antes de realmente aplicar a metodologia, né? Inclusive é sugerido pelo método de Brandili, que é um dos autores que fala sobre o trade-off, fazer um pré-teste para ver se precisa ajustar alguma imagem, alguma carta, alguma dinâmica do jogo, mas eu não sei se eu expliquei. É isso que era a pergunta? Acho que sim, né, Yara? Tem um outro componente, Amanda, que a gente encontra muitas vezes, dependendo da classe social que a gente está trabalhando, econômica, social, e a gente se deparou com isso, no nosso caso, que é uma população também, parte dela, analfabeta, né? Então, assim, se você coloca ela diante de algum texto, ela já vai se afastar da proposta, né? Então, um jogo de cartas seria bem bacana mesmo. Bom, Tiago, acho que você levantou a mão, né? Fica à vontade aí para o seu questionamento. Boa tarde a todas e todos. Parabenizar a todos que apresentaram os trabalhos, assim, muito diversos, e é muito rico o evento, né? Você vê pesquisa de cada um, como avança e tal. Mas a minha pergunta é para a Amanda também, na questão assim, de metodologia, que eu acho que a pesquisa dela tem semelhanças com a minha, né? A gente está fazendo campo também. E assim, Amanda, achei muito bacana, você falou da hierarquia de influências de cada elemento urbano, identificar categorias e elementos que compõem, né? Criar essas categorias, só que você vai fazer isso a partir das cartas. E acho que isso facilita, assim, eu estou batalhando com o território para conseguir as pessoas, tem gente que está muito disposta, tem gente que não quer colaborar com a pesquisa. Aí a minha pergunta era essa, assim, você falou que, na tua apresentação, que você pretendia aplicar num bairro que tem muitos idosos, mas na apresentação você não falou mais nada. Eu fiquei curioso, assim, como você fez esse recorte do bairro, e se você falou que aplicou o instrumento no evento, no Solgeros e tal, mas se você já fez uma aplicação, sabe, na realidade da pesquisa, assim, porque eu estou passando por essa dificuldade, sabe, de chegar no território, nem sempre as pessoas estão dispostas a participar. Aí eu quero saber se você já passou por isso, ou se não, como você fez o recorte do território. Tá, calma, vamos por partes, então. Eu acho que em relação ao bairro não está bem definido, mas como a gente partiu a pesquisa já sabendo que ia ter a população, então a gente vai provavelmente para o centro, que a gente já tem a comunicação com esse grupo, é feita a partir do SESC e do grupo da Concha Acústica, então a gente já tem acesso, e o centro é um bairro de característica com pessoas de idade avançada. Ou também tem a outra opção, que é o bairro que fica localizado perto da Avenida Maringá, onde ele também tem algumas características, e a gente já conseguiu o contato com esse grupo, que tem bastante pessoas idosas envolvidas. Então, eu ainda não fiz recorte de qual bairro vai ser, mas a nossa ideia já foi partindo porque foi uma demanda que chegou até a gente, trabalhar com pessoas idosas. Então, inclusive, no começo não era uma especificidade. Depois que a gente foi vendo a demanda que estava precisando, que estavam precisando de gente estudar mais coisas sobre a idade avançada, então foi por isso. Já foi uma demanda que veio assim para a gente. Em relação à metodologia, eu não apliquei o jogo de cartas, até porque eu estou no processo de elaborar as cartas e separar certinho quais são as categorias e quais são os elementos. O que a gente foi aplicar outras metodologias e reconhecendo o que dá certo, o que dá errado. Então, não, eu ainda não fiz aplicação
da minha metodologia, mas foi de outras atividades similares. E eu não lembro se tinha outra pergunta. É isso? Ok. É isso mesmo. Show, obrigado. Tiago tá tentando encontrar um caminho, né, Tiago? Perguntou até para a Sara ontem, como é que eu consigo essas respostas? Quando a gente lida com uma comunidade, tem muita surpresa no meio do caminho, né? Mesmo que a gente tenha essa metodologia e a ideia de que ela vai dar certo, né? Pode não dar, não sei se a Amanda chegou a pensar nisso, mas pode não dar tanto resultado, aí talvez tenha que pensar em outra estratégia. Só complementando o que o Thiago falou dessa dificuldade, eu acho que esse método, pelo menos para o meu objetivo, ajuda bastante. A minha ideia é entender se existe uma hierarquia de influências, né? E onde está os elementos que mais impactam no bem-estar de uma pessoa. Então, o resultado dessa metodologia, por si só, ela resulta em duas coisas. Ou em gráficos estatísticos em forma de coluna, que significa que não existe grande hierarquia entre os elementos, ou ele vai resultar numa pirâmide bem delimitada, que significa que existe hierarquia e daí qual é o elemento. Então, talvez procurar algum método que seja um pouco mais incisivo para o que você está querendo. Não sei como eu poderia te ajudar. Não, eu só estou pegando aqui um pouquinho da metodologia, assim, tentando entender, né? Porque acho que várias pesquisas passam por isso, de ter que chegar nas pessoas, né? E cada um chega nas pessoas de forma diferente. O fato de você já trabalhar com esse grupo e de ter sido quase uma demanda assim instigada facilitou, né? No meu caso, não. Eu estou indo lá no território e já foi pesquisado. Então, acho que às vezes é o inverso. Muita gente, sabe, encara como outra pesquisa da UEL no Vista Bela. Mas, assim, enfim, está sendo bem positiva a experiência do Diálogos para eu acertar assim, mais o foco da metodologia no território, né? Eu queria fazer uma perguntinha para a Yara e para a Érica, assim, né, já que ninguém levantou a mão aí, vou pedir esse espacinho. Se você, Yara, já está vendo alguma... na sua apresentação, você não fala da companhia, ou se falou, foi muito rápido, né? Desculpa se você falou, assim, não anotei, né? Que quando faz esse plano regional, e imagina as cidades de apoio, as cidades maiores, eu sempre falo que até hoje, no caso de Maringá, elas servem de apoio, né? Foi tão bem feito que, na verdade, é apoio. Hoje a gente vê no sentido de Maringá se sustentar com bastante firmeza, tendo aí a mão de obra barata ao redor, afastada, né, da cidade polo, e com as suas moradias de mais baixa renda e tudo mais. Mas não sei se você pretende ou você vê já uma continuidade, né, dessa estratégia, não é a mesma, lógico, né, mas disso que a gente acabou vendo pós-plano, né, de Maringá, pós-cidade inaugurada, né, dessa grande concentração, né, política, territorial, de ações na cidade polo, que se utiliza muito das cidades vizinhas para se fortalecer. Se você vê isso na continuidade desses planos, pelo menos para a região de Maringá, a Érica está fazendo um recorte em Maringá, né? Se esses planos, se o plano do Metronor, né, ele dá um pouco sequência a esse impacto que a gente viu aí do plano da companhia. Estou aqui pensando, assim, alguma coisa nesse sentido, se tem alguma sequência, porque você finaliza a sua fala, você deu até um salto no último slide, porque aí você coloca, não, a gente observa, né, depois que você descreveu um monte de planos e tal, as siglas, você observa que, né, que essa urbanização excludente também teve muito a participação desses planos regionais, que a gente observou também com a proposta da companhia, quando ela sai de cena e vem também os diversos gestores e atores, né? Tem alguma aproximação que você consegue ver? Ou deixa eu reformular a pergunta de uma forma mais objetiva. No território de Maringá, esses planos, quando eles acontecem, eles fortalecem aquilo que a gente já via assistindo desde a Gênesis, né? Essa produção muito concentrada na cidade, com a participação desses atores e sugando, vamos dizer assim, num tom mais popular, essas cidades vizinhas, sabe? Ô, Bia, eu estava anotando as palavras-chave aqui para fazer essa conexão. Então, é que a minha fala, como eu falo do eixo norte, eixo oeste, e foi bem um panorama geral de tudo, não focou exatamente na minha pesquisa.
Mas o que acontece? Quando eu comecei a estudar a própria Metronor e a produção do projeto Metronor, eu tentei entender como que aconteceu, qual foi essa origem. E aí, a hora que você fala de companhia, a primeira coisa que eu falei assim, tem alguma coisa a ver, talvez seja um reflexo do que aconteceu. Será que sim, será que não? Eu não consegui comprovar nada, mas eu vou te falar o caminho que eu percorri até aqui para entender algumas coisas. Um ponto, alguns documentos da própria Metronor deram pistas de quais eram os planos antecedentes ou o que antecedia, e o próprio documento da Metronor fala da Companhia de Terras, então ele fala que a companhia parcelou uma boa parte do norte do Paraná, porque ele coloca que o norte do Paraná era uma área, na década de 60 para 70, que chamou muito a atenção do governo do estado do Paraná, porque era uma região que tinha sido desenvolvida diferente das outras, porque as companhias vieram e projetaram essas cidades. E na região que eles estavam de olho, que era esse eixo norte, tinha Londrina e Maringá, que a companhia pensou como cidade polo, e, ao que parece, ela se destacou tanto que quando você olha lá em 67, 68 e 72, os apontamentos do IBGE para região homogênea, polarizada e microrregião, aparece Londrina e Maringá, que é um pouco antes de PDU, um pouco antes de se falar em Metronor, que são coisas que antecedem. E aí, se você pensar, bom, a companhia pensou nessas cidades como polo. Vou falar só dessas duas, tinha outras, mas eu vou falar das duas que estão no meu recorte. E aí, o governo federal vai e reforça, colocando essas cidades dentro de um documento de estatística para mostrar como essas cidades têm influência, principalmente com seus produtos, com a população, se é significativo ou não. Aí eles falam que Maringá estava muito mais para serviços e Londrina serviço e industrialização. E aí isso levanta um ponto. Quando vem a PDU, ela fala da conurbação. Então, o que chamou a atenção para transformar na Metronor, nessa metrópole, ou tentar institucionalizar essa região, foram as conurbações, que foram consequências, possivelmente, eu não posso afirmar isso, talvez, de como a companhia organizou essas cidades maiores e outras ali próximas, e no decorrer do caminho surgem cidades que também não foram elaboradas pela companhia. Então, talvez isso realmente tenha uma conexão. Eu ainda não debrucei tanto estudo quanto eu gostaria para tentar entender toda essa relação, mas eu já vi que tem um caminho, que tem uma pista, a hora que você começa a verificar essas intenções ou essas questões. Companhia, aí, olha, Maringá e Londrina são destacadas. Eles falam em polo, aparece esse nome, assim, polo, 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 polo. Tanto é que eu ainda brinquei com, olha, gente, presta atenção nessas bolinhas aqui, ó, nesses eixos, nessas cidades de destaque. Porque quando você lê o material dessa época, fica muito claro, Londrina, Maringá, gritante. É gritante isso. E me parece claramente um reflexo do que a companhia fez. Porque no próprio plano diretor da Metronor, eles falam que foram cidades diferenciadas das demais. Por todo o desenvolvimento que ela teve das outras. Então, a ideia da Metronor era controlar o crescimento, né, dessas cidades para evitar um aumento de perímetro, vamos assim dizer, desnecessário, e também controlar o crescimento industrial, que era o ponto-chave naquele momento, a questão da industrialização. Eu consegui responder a sua pergunta? Sim, você está em curso, né? Pesquisa em curso e que já está percebendo, porque eu acho muito interessante você dar uma olhada para esse aspecto, né? Até que ponto esse Metronor acontece exatamente onde acontece, também por conta da companhia, e se ele vai ser mais um capítulo que a gente já vinha assistindo no sentido dos impactos, né? Que você falou ao final aí. Eduardo, pode fazer a sua questão. Que coisa. Eu ia fazer uma pergunta para a Yara, mas ela acabou respondendo nessa explicação para a professora Beatriz aí. Então, eu reformulei aqui, eu queria, na verdade, um comentário, trabalho do Manuel. Eu não conhecia esse trabalho, achei incrível. E, assim, é interessante que ele está naquela região da cidade de Três Lagoas, né? É isso, né? Bem naquela barragem que fica no Paraná ali. Que eu sou do Mato Grosso do Sul, só que eu sou da região sul ali. Uma coisa que eu achei curiosa é que aquele modelo radiocêntrico, ele é parecido com o da cidade que eu morava, que fica ali no sul, a cidade que chama Naviraí.
ela não é igual, ela é retângulo, assim, mas também tem uma convergência, e até a disposição dos elementos públicos, ali, prefeitura, igreja, é muito parecido, e é da mesma época, ali dos anos 60. Imagino que tem alguma relação, não acho que seja tanto coincidência, assim, mas eu achei interessante essa coisa, como é que vão abrindo caminhos e outras possibilidades, assim, né, de você entender, conhecer. Achei muito legal isso, muito interessante. Valeu, Eduardo. Muito obrigado pelo comentário. É Nova Iraí? Naviraí, fica bem fica na divisa com o Paraná aqui já. Ah, Fica próximo Naviraí. Fica perto, em direção a Guaíra ali. Não conhecia, mas vou dar uma olhada. Então, eu fui lá no Google Naviraí. correndo, falei, nossa, igual a pessoa Beatriz fez, né? Fui lá dar uma olhada. Só que é diferente, você vê que realmente é circular ali o piloto, né, de Três Lagoas, mas aí lá no sul, na Granha, é tortinho, assim, mas também são avenidas que convergem com o centro, assim. Eu lembro eu morava numa daquelas áreas radiais ali, era curioso até a localização, eu não conseguia me localizar direito naquele lugar, porque você andava, as esquinas eram todas parecidas, enfim. A cidade mudou muito de lá para cá, né, quando eu morei lá nos anos 90. Mas sempre me marcou essa coisa da disposição. Nunca tive, assim, nunca fui atrás da história, saber como é que foi a organização, conheço muito superficialmente, mas acho que deu uma pista aí, eu fiquei curioso agora, acho que eu tenho que voltar a olhar. A Vila Piloto é interessante, eu fui para Três Lagoas e tenho parentes que moram perto de Três Lagoas, né? Aproveitei para ir para Três Lagoas, fui sozinho lá e fui puxando assunto com o pessoal, e aí falava assim, é Vila Piloto, você sabe da história da Vila Piloto? Não. Aí você mora onde? Eu moro na Vila Piloto. Então, assim, é uma memória que foi apagada, sabe? E comparado à Vila dos Operadores, tem muito mais material na internet ainda por cima. Ainda assim, é uma memória apagada. Tem muito a ver com esse apagamento da memória que interessa menos do que outras memórias, né? Para algumas pessoas. Então, esse trabalho vai muito nesse sentido também. A gente tentar fazer um resgate do que ainda é possível. Uma compilação do que é possível. Eu achei bem curioso, por isso que eu falei que eu corri no Google ali, falei, nossa, né, circular, tal, aí eu falei, nossa, que interessante isso. A gente tem tanto ainda por revelar, né, no nosso território, de histórias, de interlocuções e aproximações, né? E a pesquisa científica é isso, ela dá espaço para essas conexões, né? Quem sabe, Eduardo, já não tem um respingar aí do que aconteceu lá nesse objeto que ele está estudando, né? Pode fazer sentido. Eu queria aproveitar e fazer uma questão para o pessoal das águas, né? O João, a Tânia e o Gabriel. Na verdade, para os meninos, né? Assim, uma pergunta geral, mas que pode ser interessante para quem está iniciando a pesquisa. Vocês diriam que o principal desafio desse percurso da pesquisa específica aí sobre o edifício da Sanepar e os demais foi essa dificuldade de obtenção de documentação, ou tem algum outro desafio que vocês pudessem destacar? Porque é um tipo de pesquisa que realmente, se a gente consegue, né, acessar todos esses materiais, dá luz a aspectos muito interessantes da ocupação do território, né? Então, qual desafio seria o que mais vocês poderiam elencar? E como vocês estão contornando esses desafios, né? A pesquisa está em curso ainda, né? Se eu não estou enganada. Não, a gente entregou, está na finalização do relatório final, porque é um pique. Eu acho que a maior dificuldade foi realmente conseguir um material suficiente para conseguir elencar isso. A gente começou com o parecer de estudo de tombamento e o desenho do Corpo de Bombeiros, e daí a gente tentou por muito tempo ir até a Sanepar, que não foi possível, e daí a gente falou, não, a gente não pode depender da Sanepar para sempre, e daí a gente foi atrás da prefeitura, que também demorou, da gente mandar até a gente receber, foram quase 3 meses. Porque precisa mandar para a prefeitura, daí a prefeitura devolve pedindo o documento. Daí a gente elabora o documento, manda para a prefeitura, passa por 37 diretorias e secretarias lá dentro de compliance e controle até enviar para a gente, e daí você tem que pagar para eles digitalizarem para poder enviar, e daí depois que tudo isso acontece, a gente teve que olhar PDF por PDF, procurando ali, eram 60 PDFs. Qual era das nossas pranchas, porque não está catalogado.
Não existe isso. Eles te mandam a lote tal, existem essas pranchas. E daí, até a gente achar quais ali dentro que eram os nossos, que tinham interesse para o nosso recorte, foi esse 3 meses coletando esses dados. Fora isso, existe uma dificuldade, mas aí eu acho que é mais de modelagem dos softwares que a gente usa. Fazer uma estrutura côncava naquele sentido, que é uma paraboloide hiperbólica, no SketchUp, é extremamente complexo. E daí foi um quebra-cabeça gigantesco para conseguir fazer aquela modelagem perfeitinha para que passasse todos os pontos e tudo mais. Então, aquela foi uma outra dificuldade da própria... Mas daí, isso é uma coisa do software que nós optamos por usar, né? Existem outros softwares que poderiam facilitar isso, mas como nós decidimos fazer com o SketchUp, existia essa dificuldade dele, que ele não é um software próprio para figuras curvas e tudo mais. E aposto que no início você não achou que você ia ter que abraçar esse desafio. Né? Faz parte da pesquisa, né? Eu fiz essa pergunta porque o caminhar da pesquisa é esse, né? Você aprende muito com as dificuldades. Isso é fazer pesquisa, né? A gente não consegue, às vezes, acessar o idoso, no caso da Amanda, ou não consegue algum documento, não consegue a Sanepar, manda para a prefeitura 4 meses, 5 meses. Isso é inerente à pesquisa, né? Às vezes, a gente, às vezes, tem que desviar, mudar o foco, recortar, ou enfrentar, que nem você falou, né? Não dá para ficar dependendo da Sanepar. Qual é o plano B? Né? Então, é uma faceta aí que o pesquisador, para ele se tornar um pesquisador, ele tem que atravessar, né? E sempre vai ter, né? Todas as pesquisas têm isso. Eu não sei se é Yara ou Eduardo, quem levantou a mão, deixa eu ver a fila aqui. Acho que foi Eduardo, né? Eduardo, Mas isso. fala, Eduardo. Bom, bem rápido, agora que ele comentou dessa coisa da dificuldade. João, esse material que foi feito, onde ele vai ficar disponível? Ele vai ser... Como que isso vai ser acessível às pessoas? Qual que é a saída, qual que é a ideia desse material que foi produzido, digital? Eu acredito que ele vai ficar disponível tanto através do relatório, dos anais desse evento, mas por conta da participação da professora com o CPDOC, eu acho que ele também vai estar disponível através do Centro de Pesquisa e Documentação Belucci, lá na UEM. Eu vou me... Pode falar, Yara. Eu ia me intrometer e falar assim, vocês já pensaram em criar tipo uma biblioteca virtual, alguma coisa assim, ou um mapa, sabe, que você consegue... Me intrometendo na pesquisa dos outros, que você consegue, sei lá, vai lá, clica e aparece para vocês conseguirem mostrar os trabalhos desenvolvidos, e daí vocês podem usar essas imagens, não sei. Tânia, eu tive um devaneio agora. A gente... Não, você não teve devaneio nenhum. Nós coordenamos um laboratório desde 2006, cujo título contém biblioteca setorial. Evidente que quando eu digo 2006, eu mencionava volumes físicos, manipuláveis. Aí nós nos deparamos com a dificuldade de gerenciar uma biblioteca, pequena que fosse, mas sob os cadastramentos, o cuidado, a organização de prateleira e, principalmente, o agenciamento de empréstimos, porque não faz sentido nenhum você acondicionar a informação e não compartilhar quanto mais possível. Nos deparamos com essa dificuldade, eu tenho que dizer que nesses 18 anos de projeto a gente pleiteava um bibliotecário, um espaço físico, sem sucesso, nós todos estamos na escola pública, com as vicissitudes que a acompanham, mas a gente gerencia, Yara, 100% dos TCCs produzidos na escola desde 2004. Então, existe um Instagram chamado CPDOC, existe um Linktree, você clica lá, e você busca por título orientador, por ano, por tema, pelo nome do autor do TCC. Portanto, a sua sugestão é magnífica, eu quero agradecer, está na nossa mira, mas conforme o João mencionou, resultados de AIC, resultados de pesquisa estarão disponibilizados com o maior prazer, e a gente se vê também no cafezinho, ainda bem, com frequência, porque parte da riqueza da produção da pesquisa é essa troca. Então, vai ser uma alegria
compartilhar com vocês os resultados. Obrigada, Ô, gente. Bia, posso Oi. desculpa, ai, eu estou cortando demais. Posso fazer minha pergunta agora, que não era isso que eu queria falar? Pode, Perdão. pode. Vou levar 0 nessa Não, reunião. aproveita, o evento é para isso. Eu queria, na verdade, chamar a Érica aqui, e eu vi que eu não respondi uma parte do que você me perguntou, se Maringá, né, depois desses planos foi fortalecido, ou vinha sendo fortalecido com o que acontece. Eu sei que eu te respondi uma parte, mas eu queria chamar a Érica, sabe por quê? A Érica não apresentou nesse resumo, mas ela vem estudando alguns mapas da Metronor, especificamente o recorte de Maringá. Ô, Érica, você pode falar um pouquinho daquele que você me mostrou outro dia de densidade, do de uso e ocupação do solo que você está estudando, assim, só no geral, alguns pontos que você me falou que talvez ajude a responder o que a professora Beatriz questionou, porque como eu não estou estudando o recorte Maringá, estou estudando o eixo todo, eu não soube te responder isso, e eu acho que você ficou no vácuo. Então, tem sobre o de densidade demográfica, lá nos documentos eu encontrei um que falava do Paraná como um todo, e aí ele recortava entre os anos de 1950, 60, 70, e tinha os anos 40 também. Aí ele fazia esse comparativo, e aí mostrava o grande índice de populacional de crescimento do norte do Paraná, que era muito significativo. Então, foi bem importante para a gente entender o antes da pesquisa, porque ele está num recorte anterior ao período que a gente está estudando. Então, eu percebi que em Maringá, ali naquele eixo da Metronor, o entorno em si foi muito desenvolvido demograficamente. Então, é isso que ele apresenta mais assim. E agora, na questão de uso e ocupação, ele traça algumas coisas. Por exemplo, eles indicam áreas que atualmente se comparam um pouquinho, sabe? Área industrial, área residencial, ele apresenta essas questões, é um pouco parecido, bem pouco algumas regiões centrais, porque é muito focado no desenho daquela época. Então, hoje mudou bastante coisa, sabe? Mas tanto que ele tem um outro documento também, que eles apresentam todas as cidades e eles padronizam as legendas com as áreas, como áreas industriais, áreas regionais, áreas de proteção. Então, eles relacionam isso tudo dentro das outras cidades também. Mas, em relação ao desenvolvimento de Maringá, eu acho que teve um impacto, assim, a gente não tem um resultado, né, para comparar com a época atual, mas, assim, a gente percebe que Maringá, por ser um polo, ele foi bem estruturado, assim, pela Metronor, eles propunham bastante coisa, então, nessa questão do uso e ocupação, eles apresentam mais essas questões, sabe, área industrial, área residencial, tem, naquele momento, áreas áreas verdes, que onde tem os bosques, o Parque do Ingá. Então, eu acho que era isso, né? Que uma das preocupações era com a preservação dos fundos de vales também. Então, daí, o que vinha acontecendo? Você me perguntou, Bia, então, se a companhia pensava nessas questões, tanto é que aqui em Maringá teve os 3 grandes parques. E aí, a Metronor falava assim, olha, está tendo problema de poluição em alguns rios que abastecem as cidades. Então, esse era um ponto para corrigir. Segundo, era preservar os fundos de vale que a gente tinha em riqueza. Então, talvez tenha sido um ponto aí também dessa continuidade. E aí a Érica está começando a analisar esses mapas para resgatar esses pontos. Não especificamente da companhia, mas para tentar entender isso na cidade de Maringá também. Estou achando que vai ter que ter mais um doutorado aí em cima, hein, de você. Porque é isso, né? O que é fazer pesquisa? É pegar aquele fiozinho solto ali, vai puxando. No que puxa, vem o outro que estava engatado. É isso, né? Você está falando, eu estou pensando em conexões aqui. Fala, Érica. E é legal também, a Maringá tinha o plano diretor naquele momento,
Então, só que ele também aponta, porque tinha muitas cidades dentro daquele eixo que não tinham, e eles ressaltavam esse problema, porque era um dos principais problemas que eles buscavam solucionar, que era a questão de institucionalizar e regularizar dentro das prefeituras, de ter um técnico responsável por isso, de ter a legislação lá acontecendo certinho dentro da cidade. Então, eu acho que auxiliou bastante nessa questão, sabe? Para o plano como um todo. Como, não sei se como uma assessoria, mas tipo isso, sabe? Entendi. Sim. Vai sair muita coisa ainda daí. Eu queria, antes de finalizar, dar um espaço para a Lorena, né? Que tratou de um tema que se destoa aparentemente, né? Porque é um outro objeto, bem diferente, né? O mundo do Jorge. E queria saber, assim, eu comentei rapidinho, né? Talvez o desafio seja esse início, né? De manobrar o bambu e entender como é que ele se comporta, mas você consegue me dizer também, na sua perspectiva aí de mestranda, você está no primeiro ano, né? Da pesquisa? Ou não? Segundo? Na verdade, já era para, assim, em dezembro era para qualificar, mas a gente vai pedir prorrogação por conta dessa segundo ano, pelo então. caos. Isso acontece muito. A Amanda também teve esse problema, que foi orientada pelo Ricardo e orientada pelo Jorge, né? Porque depende também de laboratório, depende de uma série de coisas. Mas o que você diria, assim, para quem vai se enveredar para essa pesquisa na área de tecnologia, qual é o principal desafio que você tem enfrentado até agora? E talvez o que a gente deve, são duas perguntas em uma, o que a gente deve se cercar de informação, não sei se você vai saber me responder, quando a gente decide se enveredar assim, para uma pesquisa como essa. Assim. Você entrou nela já com já sabendo o que você ia pesquisar, isso foi se revelando aos poucos? Conta um pouco como que foi essa aproximação assim, com o seu objeto. Olha, o interesse no material, no bambu em si, eu já tenho desde a graduação. Eu tive o Jorge como orientador, né? Eu fiz a UEL, então eu tive o Jorge como orientador, então a gente já tinha uma dinâmica. Eu trabalhei com bambu no sentido, mas só na parte teórica de projeto. Então, mas abriu o interesse já nessa época. E o Jorge, ele estava começando a pegar, enveredar nesse ramo. Ele já tem duas orientandas que defendeu, uma delas está no doutorado já com esse material. Então, assim, ele ainda está tateando. Por exemplo, a gente está criando laços também com a Iapar. Por exemplo, a Iapar a gente está tendo agora. Eles forneceram o material. Foram até bonzinhos em fornecer de novo o material. Porque a gente perdeu por erro de comunicação na hora do transporte. A gente acabou deixando ali no transporte da UEL e eles não levaram para a maquetaria. E a gente tirou uma época, por conta do mestrado, uma dificuldade do experimento é que do mestrado é o tempo curto. Então a gente coletou numa época que não é boa. A gente está coletando de novo numa época que não está tão boa, porque é muita chuva. Então tem isso. Então, assim, se ela deixa o material muito úmido, é bom deixar ele pegar numa época que é seca. Assim, pelo menos está mais seco. Então, daí a gente teve isso. Daí tem agora a dificuldade de você, assim, para cortar. Não é qualquer material que corta, não é qualquer pessoa que consegue manejar. A gente tem que trabalhar com motosserra. A dificuldade que a gente tem lá no bambuzal é que, assim, lá não tem o manejo das plantações, então tudo é uma bagunça, como a gente vê em fundo de vale, sabe? Tudo junto, e quando você corta você acaba, assim, enroscando lá em cima, daí você tem que fazer força, então não é fácil, a parte experimental não é fácil, não sei se tem um jeito mais fácil de dar, a gente tenta pegar toda a teoria, a ideia, assim, no que a gente tem de base de revisões de literatura, só que quando você trabalha com material vivo, não é bem assim. Então, você tenta ao máximo tirar todas assim, possíveis dificuldades, só que mesmo assim vai ter. Só que é a parte mais gostosa da pesquisa, né? Que eu tô gostando. Assim, você sai da caixinha, você sai só do computador, você, assim, você soa, você... É gostoso. Assim, apesar de todo esse caos, eu amo o que a gente faz. Não tem um jeito de deixar ele mais fácil. A gente tenta ficar, assim, pegar todas as nuances na literatura, porque trabalho experimental, ele é bem cirúrgico. Você tem que, assim, ser bem
incisivo nas coisas, a ter relatado tudo. E assim, principalmente arquiteto dando uma de engenheiro, né? Que piora. Então, eu não sei se tem uma dica, talvez assim, realmente você ter base na literatura e meter a cara. Porque como o teórico também tem dificuldades, a gente também tem na parte experimental. Principalmente com material vivo. Eu não sei se eu respondi, não sei nem se ajuda. Não, você trouxe mais um capítulo aí do que compõe, do que é composto um pesquisador, né? Quer dizer, a gente tem, por mais que a gente se cerque, né, não, é isso que eu quero pesquisar, estou com meu objeto definido, meu objetivo definido, minha justificativa, minha metodologia, vamos à obra. Aí chega lá na hora, né, até mesmo no início, né, de uma discussão, revisão bibliográfica, uma aproximação aí do estado da arte. Então, resumindo, o pesquisador é um ser que tem que ter energia, né, disposição e se apaixonar pelo seu objeto, né, porque realmente são inúmeros os desafios, mas o papel nosso final é realmente, né, trazer uma contribuição que para diminuir a ansiedade de todos, que não se encerrará na sua pesquisa, mas que abriu caminhos, ou que deu sequência a uma outra, né? Então, isso é fundamental, a gente vai se amparando naquela que já abriu um caminho, que se aproximou, né? Então, é fundamental a pesquisa aqui nesse nosso país, que, graças a Deus, está sendo um pouquinho mais valorizada, né? Então, e a minha pesquisa ainda, eu não falei muito aqui, mas assim, ela ainda mistura vários sistemas. Ela não mistura só o bambu laminado, arco recombinado, mistura ainda a protensão, que eu vou usar em outro sistema, que é o sistema de madeira tensionada, que usa em pontes lá na Inglaterra. Então, assim, isso que eu não entrei aqui no aspecto, eu foquei no bambu. Então, assim, é muito nuances para pouco tempo. Você falou uma questão aí que mestrado é muito curto, né? Eu acho que você vai acabar abrindo um caminho para o seu doutorado, sim. Entendeu? Continuar essa pesquisa, porque é muito rápido. Quando você vê, acabou aquele primeiro ano de matérias, né, de disciplinas, e pronto, agora eu tenho só um ano para enfrentar tudo isso. Mas, né, coragem, que se você não conseguir alcançar tudo, você deixa em aberto o doutorado, né? Mas é isso, gente. As pesquisas que foram apresentadas aqui são riquíssimas, né? Eu acho que o nosso programa não é à toa que é 5 e só tem subido, são pessoas com muita energia, muita dedicação. A gente está revelando muitas nuances, né, do território e das possibilidades tecnológicas, e não necessariamente em Maringá, né, o Manuel está indo lá, no Mato Grosso, mas dando mais uma sequência, mais um capítulo às pesquisas do professor André. Então, eu queria dizer que foi um prazer aqui conhecer as pesquisas e promover essa interlocução, e espero que a gente se encontre presencialmente no próximo ano. Eu sei que facilita isso tudo, mas o cafezinho é o que faz a coisa crescer, né, presencial, conversar e pegar o contato e, né, discutir mais. Presencial tem os seus ganhos, né? Então eu vou ficar nessa campanha a partir do ano que vem. Agradeço a Aline, agradeço o André que esteve aí no apoio, todo mundo que está aqui presente, os apresentadores, orientadores, e fechamos então essa terceira sessão. E convido vocês, então, para a sequência. Não sei se está tendo uma agora. Está tendo, Aline? Né? Quem quiser. Só antes do pessoal finalizar, vou pedir para quem quiser ligar a câmera para tirar um print aqui para a gente registrar a sessão. E só um recadinho que o pessoal da comissão está pedindo para passar, é que agora está tendo a sessão 5. Então, quem quiser, eu vou colocar aqui no chat o link para quem quiser participar. Ótimo, Amanda, obrigada. E convidando vocês também para amanhã, para as sessões de amanhã e para a palestra de fechamento. Tá bom? Nos vemos lá, então. Beleza. Sorriam para o print. Deixa aqui. Vamos ver se ficou boa. Vamos ver. A gente tira o outro. Sempre alguém sai de olho fechado, né? Uhum. Não, ficou bom. Então tá ótimo, obrigado, gente. Pessoal. Obrigado pela presença, viu? Nos vemos aí nas sessões e na palestra. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, gente. Tchau, Até tchau. mais, até a próxima.